Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Viola, aonde você está indo a essa hora? Você tem que se deitar e não se levantar, senão vai perder o bebê, gritou a enfermeira da Eden Clinic para a parturiente. Viola se assustou com o grito alto e correu em direção ao seu quarto sem olhar para trás. Ela tinha certeza de que a equipe médica estava sentada em seus consultórios, nenhuma das mulheres grávidas estava em trabalho de parto naquela tarde, portanto, era improvável que eles saíssem de seus consultórios até a hora do check-up noturno. Mas parece que ele está errado. A olhos sobre elas. Viola voltou para seu quarto, sentou-se na cama e percebeu que queria comer alguma coisa. Para não acordar sua colega de quarto, ela se inclinou lentamente sobre a mesa de cabeceira e começou a mexer em sacos de papel. Por mais que tentasse, não conseguia parar o barulho. Estou acordada, não se preocupe, pegue suas coisas e coma, você precisará de forças em breve, disse a vizinha. Eu também vou precisar de forças logo, acho que vou comer também, a vizinha começou a se levantar lentamente da cama. Viola pegou alguns sacos de papel no criado mudo, colocou-os sobre a mesa e correu para ajudar o vizinho. Ela se levantou e se sentou na beirada da cama. Por favor, me ajude a tirar a comida do criado mudo, porque não consigo ficar deitada por muito tempo com esse estômago, disse Berta, a vizinha prestativa. Viola remexeu no criado mudo e encontrou apenas um saco de papel com alguns biscoitos de gengibre não consumidos. Ela os retirou e os espalhou sobre a superfície do criado mudo. Em seguida, foi até a mesa de cabeceira, pegou os sacos de papel e voltou para o vizinho. A vizinha cheirou, olhou em volta e parou seu olhar em Viola. Você está fumando? Sim, parei de fumar por um tempo depois que engravidei, mas tenho um desejo terrível. Hoje estou nervosa, não aguentei. É ruim para o bebê. Talvez seja. Mas você realmente acha que há apenas uma coisa saudável e que um hábito ruim é a fonte de toda a bagunça? Observe o ar que respiramos e o que comemos. Temos uma cidade industrial, o ar está cheio de substâncias nocivas provenientes da atividade dessas fábricas. Os produtos contêm todos os tipos de substâncias químicas. E quanto à saúde do bebê, estou tranquilo, herdei genes fortes de meus pais. Levante-se. Vamos comer, estou babando, disse Viola e, sem esperar pelo vizinho, ela mordeu seu pão de gengibre. O que há para fumar? Não tive tempo de dar 2 tragadas, alguém entrou no banheiro e tive que jogar fora coisa boa, depois a enfermeira me levou para a enfermaria, não há alegria em dias tão felizes. As mulheres riram. Berta apertou a parte inferior do abdômen. Meu Deus, agora não consigo nem rir, o peso está pressionando todos os meus órgãos. Rápido, minha melhor hora chegou. Deus dará a luz e eu dormirei por 3 dias seguidos, virando de um lado para o outro, disse Berta sonhadora. Sim, sonhe. E quem cuidará do bebê? Pelo contrário, após o parto, a mulher pode se despedir de um sono tranquilo. Estou dando à luz o meu terceiro filho, sei do que estou falando, disse Viola. É meu primeiro parto. Eu orei pelos meus bebês. 7 anos de casamento. Rhodes e eu nos amávamos muito, mas não conseguíamos engravidar. E eu estava louca para dar um bebê a ele. Sei que ele também sonhava secretamente em ter filhos, mas nunca me disse nada, para não me ofender ou magoar. Por isso, eu ia à igreja todos os dias e orava a Deus com persistência. E assim foi por quase 5 anos. No inverno passado, descobri que Deus estava me ouvindo, minha barriga começou a crescer sozinha, riu Berta. Rhodes ficou muito feliz. E quando ele descobriu que íamos ter gêmeos, ficou atônito, até chorou de felicidade. Berta olhava sonhadora pela janela, mordendo um grande pedaço de coxa de frango, que ela tratou com um vizinho. Então vocês vão ter gêmeos? Eu sabia pela sua barriga grande. Parabéns! Viola continuou a mordiscar as coxas de frango com pão de gengibre e, de vez em quando, um pedaço de pera. Sim, vamos ter um menino e uma menina. E finalmente vamos ter um menino. Minhas 2 filhas estão ansiosas.
E meu marido está calmo. Ele sabe como é criar um bebê. Eu sempre fiz com que ele me ajudasse a cuidar dos bebês. Ele mesmo dava banho nas meninas, trocava suas roupas, fazia papinha para elas à noite e as alimentava. Tive sorte de tê-lo, nem todos os pais podem fazer isso. Acho que meu Rod será o mesmo. Ele também está ansioso por isso. Ele está pensando em nomes de bebês há 3 meses. Ele montou o quarto sozinho, escolheu os berços sozinho, está tudo pronto. Eu disse a ele que poderíamos fazer isso depois do nascimento. E ele disse ou não, quero me acostumar com a ideia de que temos uma casa cheia de felicidade e continuou com os preparativos. Naquele momento, bateram a porta. As senhoras mal tiveram tempo de olhar para a porta da frente antes que ela se abrisse. Ai, 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 seus glutões! Quem vai dormir? Vocês estão prestes a dar à luz, se não dormirem o suficiente, não terão forças. Façam um lanche e vão para a cama rapidamente. Vou apagar a luz, disse a enfermeira com uma voz fina e estridente. Apagou a luz e bateu a porta. A hora estava se aproximando da manhã. Viola andou na ponta dos pés pelo corredor da maternidade. Depois de fumar um cigarro até o fim, ela finalmente estava aliviada. De repente, ao dobrar a esquina, ela ouviu o barulho de chinelos e passos rápidos. Era a enfermeira novamente. Viola acelerou os passos para chegar ao seu quarto, mas então se lembrou de não cruzar com a enfermeira agora, ela podia sentir seu cheiro. Viola não hesitou e entrou pela primeira porta ao lado dela. No quarto desconhecido não havia camas, mas compartimentos separados com telas. Uma luz noturna queimava em um canto, sua escuridão mal iluminava o quarto. Viola percebeu que estava no escritório da equipe médica. Felizmente para ela, a porta do consultório não rangia. Ela fechou levemente e escutou, sem fôlego, os passos da enfermeira. Mais, de repente, ela ouviu o tilintar de pratos no canto mais distante da sala. Eu conheço bem a família dela, ela é uma garota educada e bem educada. Você acha que qualquer outra garota teria sido membro da família Malberg? Isso porque Austin Malberg a notou muito antes de se casar com ela. Sua mãe e seu pai fizeram todos os tipos de testes com a garota até perceberem que ela era uma pessoa digna. Uma voz de mulher soou por trás de uma das telas. Por que eles não têm filhos? Algum deles é doente? Perguntou uma segunda voz feminina. Quem sabe? Quando perguntei a ela, ela deu de ombros, não querendo falar sobre isso, e eu também não quis sondar. E o que vamos dizer à mãe dos gêmeos? Ela não vai fazer um escândalo? Diremos que uma das crianças morreu, isso acontece nas maternidades e não é segredo para ninguém. Sua tarefa é puramente técnica, e eu mesmo cuidarei da papelada. Não me decepcione. A primeira voz feminina soou mais alta e mais imponente. Estou preocupado que se. Não deve haver surpresas. Estamos fazendo uma boa ação, estamos salvando uma família. E essa parturiente, pelo que entendi, as condições de vida não são exatamente luxuosas para criar 2 filhos ao mesmo tempo. O marido tem um emprego simples, a esposa parece ser uma dona de casa, uma família modesta, então não deve haver problemas com eles. Viola entendeu tudo corretamente. Alguém da equipe médica quer tirar uma das crianças da mulher que está prestes a dar à luz gêmeos. Em sua explicação, eles diriam que a criança havia morrido, mas, na realidade, eles a dariam para uma família sem filhos. Viola abriu a porta com cuidado e a fechou na parte de trás. Certificando-se de que não havia ninguém no corredor, ela foi para seu quarto. Sua colega de quarto estava dormindo tranquilamente. Viola foi até o criado mudo, pegou alguns doces e foi para a cama. Todos os seus pensamentos estavam preocupados com o diálogo que acabará de ouvir. Se, após o parto, ela fosse informada de que o bebê havia morrido e seu filho fosse entregue a estranhos? Mas os médicos estavam falando de gêmeos, e era dessa mulher que eles estavam falando? O Éden é a maior clínica da cidade, pode haver outras mulheres grávidas de gêmeos aqui. De qualquer forma, não faria mal avisar o maior número possível de meninas, pensou Viola quando um pensamento importante passou por sua cabeça. Ela jogou o doce na cama e voltou para a porta, colocando a cabeça para fora do corredor e olhando para o consultório do médico que acabará de sair.
Depois de um tempo, ela se sentiu cansada, mas não desistiu e tinha de se certificar de que via o rosto daqueles funcionários e se esforçar para não cair nas mãos deles. Depois de alguns minutos, a porta do escritório se abriu, duas mulheres de jaleco branco saíram, uma delas se afastou da porta e Viola pôde ver Madame Valetti, a diretora da Eden Clinic. Ela é considerada uma forte administradora e uma médica de Deus. As famílias mais influentes e ricas a contratam com antecedência para cuidar da gravidez e do parto. Ela é confiável, orada, entrevistada e publicada nos jornais. A outra médica estava fechando a porta do consultório naquele momento. Viola não conseguia ver o rosto da segunda médica. Deitada na cama, Viola não conseguiu dormir por um longo tempo. Ela havia acabado de testemunhar uma conspiração criminosa de médicos. Ela refletiu sobre seus próximos passos. Sua tarefa era alertar o maior número possível de mulheres em trabalho de parto, mantendo-se incógnita. Bem, e era seu dever sagrado estar vigilante em seu próprio parto e não perder seu bebê. Entretanto, seus planos não se concretizaram. Quando Viola acordou, no lugar de sua vizinha Berta estava outra mulher grávida. Descobriu-se que Berta já havia sido transferida para outro quarto. Quando Viola perguntou o motivo, a enfermeira lhe disse que Berta poderia ter dificuldade para dar à luz gêmeos. Assim, os médicos decidiram ser cautelosos e a transferiram para outro quarto. Viola sussurrou no ouvido da enfermeira, esperando que ela tivesse simpatia e compreensão. Você é normal, mulher? Que bobagem você está falando? Nós já estaríamos na cadeia há muito tempo por isso, não por ouvir suas bobagens. A enfermeira ficou furiosa, bateu a porta e saiu. Viola pensou, deveríamos encontrar Berta e conversar com ela algum dia. Viola mal teve tempo de pensar quando sentiu uma dor aguda na parte inferior do abdômen. A enxurrada de perguntas que a incomodava desde a noite anterior desapareceu instantaneamente e tinha começado. Ela não percebeu que havia dito a frase em voz alta. Ela apertou a parte inferior do abdômen e se arrastou para a cama. Lá fora, a neve estava caindo suavemente. O fluxo de moradores carrancudos da cidade parecia ter diminuído um pouco por causa do clima. Athena adora caminhar com esse clima, vestida com uma jaqueta longa e aconchegante com um grande capuz. Ela não sai de casa há 5 meses. Ela tem pouco tempo para ter paciência. Então ela teria tudo e para sempre. E agora ele suspirava de tédio e ansiava por uma vida livre, quando uma pessoa pode se movimentar livremente na rua e não se esconder de ninguém. Para alegrar seu dia monótono, ele tirou água da banheira, acendeu velas, pegou champanhe gelado e uma barra de chocolate na geladeira e foi para o espaçoso banheiro da cobertura elitista. Contemplar a vida da cidade do 18º andar é mágico. Nesses momentos de contemplação, é como se o tempo parasse e você pairasse acima de toda a agitação e observasse o que está acontecendo com total objetividade. Athena pode se dar ao luxo de fazer isso mesmo em qualquer horário. Ela escolheu especialmente um apartamento interessante para esse período, para que os 5 meses de existência invisível não fossem tão entediantes. Nessa cobertura, todos os cômodos se abrem para o espaço aberto. Isso significa que é possível apreciar a vista de todos os cômodos, até mesmo do banheiro. Nos primeiros dias após a mudança, Athena ficou extasiada com a beleza. Ela poderia passar dias na cozinha ou na sala de estar, contemplando a cidade em expansão e as altas montanhas ao redor. Mas, ultimamente, até isso a estava cansando um pouco. Com esses pensamentos, ele foi até a parede de vidro do banheiro e tirou o roupão leve. Suas formas luxuosas aguardavam uma nova porção de amor para si mesma. Água morna com sal marinho perfumado, pétalas de rosa na superfície da água, uma vista fabulosa da janela, champanhe com chocolate e a expectativa excitante de uma única ligação. Enquanto ela se deitava na água morna e perfumada, seus longos cabelos escuros estavam soltos e balançavam suavemente na borda. Ela acariciou carinhosamente os seios, a cintura e as pernas, acariciando-os com movimentos suaves e espumosos. Seu corpo ansiava pelas mãos de um homem. Só mais um pouco e meu Austin estará comigo para sempre, pensou ela. Ela tinha planos concretos para isso. E esse plano já estava nos estágios finais de realização. Enquanto desfrutava de seu champanhe gelado, seu telefone tocou. O coração de Athena pulou uma batida, e se ao menos fosse a tão esperada ligação. Ela estava pronta para implorar.
Athena rapidamente desligou a água quente, pulou da banheira, pegou o telefone e saiu descalça da banheira. Era Austin. Era impossível para ela adivinhar onde ele estava ou o que estava fazendo. Sim, querido. Como está se sentindo hoje? Oi, querida. Sinto-me péssima, sinto muito sua falta, mas respeito sua decisão. Você está fazendo a coisa certa. Como está a vovó? Alguma mudança? Ela está falando com você? Austin perguntou. Não houve mudança. Acho que ela vai demorar um pouco. Não se preocupe comigo. Não se preocupe com o bebê. Ele está bem, mas ouviu sua voz e está pressionando. Athena arregalou os olhos e fechou os olhos diante da audácia da mentira dele. Talvez você devesse pensar em mudar sua avó para a cidade. A medicina no campo é fraca, e eu não me perdoaria se algo acontecesse com você ou com o bebê. Austin parecia calmo. Vai dar tudo certo, querida. Acho que vamos conseguir passar por toda essa provação. Tenho que ir, querida, é hora de dar os remédios para a vovó. Beijo e sinto sua falta loucamente. Tchau, cuide-se bem, respondeu Austin. Athena desligou o telefone e voltou a se deitar na banheira. Ela ficou um pouco decepcionada por não ser a ligação que estava esperando. Nos últimos dias, era como se o tempo tivesse parado completamente para ela. Ela decidiu recuperar a confiança fazendo primeiro a tão esperada ligação. Valeti, alô. Vou ficar sem paciência em breve. Conte-me as boas notícias, disse Athena no fone. Falta pouco tempo. Os bebês estão em boas condições de saúde e devem nascer a qualquer momento. O plano está totalmente coordenado com os outros intérpretes. Agora estamos esperando que as contrações comecem e depois é uma questão de técnica. Não se preocupe tanto, vai dar tudo certo, disse Valeti. Vou aguardar sua ligação, respondeu Athena e desligou. Athena, como todas as meninas, sonhava desde pequena em conhecer um príncipe de verdade. Ao contrário de muitas meninas sonhadoras, ela conheceu seu príncipe. Ele acabou sendo Austin Malberg, filho da dinastia Malberg. A família Malberg é de descendência real. De acordo com a tradição do extinto povo Abundu, os descendentes do rei devem sempre participar ativamente do governo da aldeia. Ele e Athena se conheceram enquanto estudavam em um seminário teológico. Um rapaz criado no espírito da nobreza, de mente astuta e maneiras refinadas, sempre foi o centro das atenções do sexo feminino. Apesar de sua origem nobre e da autoridade inabalável da família, Austin era um homem modesto e educado. Athena é o oposto dele. Ela nasceu em uma família de camponeses. Seu pai economizou dinheiro durante toda a vida para que sua filha pudesse receber uma educação decente. A mãe de Athena o apoiou totalmente nessa tarefa. O destino de Athena foi como sua mãe secretamente sonhava, seus estudos a levaram para a sociedade dos nobres. Nesse círculo, ela conseguiu encontrar amigos íntimos e seu amor na pessoa de Austin Malberg. Quando chegou a hora de consolidar suas intenções românticas de casamento oficial, Athena e Austin tiveram que passar por uma série de testes. A mãe de Austin, que vinha de uma família aristocrática, estava procurando filhas de famílias proeminentes para seu filho. Quando o filho lhe Austin. A mãe de Austin organizou um teste após o outro, confiando que a garota não seria capaz de lidar com eles, que desistiria um dia e deixaria a vida de Austin em paz. Mas isso não aconteceu. Athena não desistiu, ela lutou por seu amor. Não como uma guerreira pela vitória, mas como uma mulher pelo amor. A luta de uma mulher pela felicidade é uma arte. Um dia, a mãe de Austin ligou para Athena e a convidou para um evento familiar. Acrescentou que haveria convidados da alta sociedade e, discretamente, deu a entender que não se vai a esses lugares com roupas casuais, com as quais Athena está acostumada, e que não faria mal a ela levar algo decente de marcas famosas. Athena encontrou uma saída para essa situação. Para uma garota apaixonada, tornar-se uma princesa e voltar atrás nunca foi um problema. Em outra ocasião, a mãe de Austin repreendeu Athena publicamente, acusando-a de falta de modos e educação. Athena sabia intuitivamente que aquilo era um teste. A mãe estava testando se a menina conseguiria manter sua dignidade quando se deparasse com grosserias e farpas. Afinal,
Tudo isso faz parte da vida dos nobres. Atena não se confundiu, fingiu que não havia ocorrido nenhum incidente e conseguiu manter seu humor amigável pelo resto da noite em que foi convidada. Quando se cansou dos incidentes, ela decidiu mudar de tática. Ela se dirigiu à mãe de Austin e pediu seu conselho sincero em como se tornar digna de seu filho. Que regras essa família tem? Que regras os guiam quando saem para a sociedade? A mãe de Austin ficou um pouco surpresa, mas concordou em ajudar. Depois de um tempo, a mãe realmente se interessou. Ela começou a dar bons conselhos e orientações sobre várias situações da vida. Atena então percebeu que, de fato, tinha muitas omissões em seu comportamento na sociedade dos nobres. E, com a ajuda da mãe de Austin, ela gradualmente as corrigiu e se tornou ela mesma nesse círculo. Ela se considerava muito estimada por esse ato. E, afinal, todos aqueles filmes sobre amor, romances e contos de fadas, em que uma garota pobre tenta entrar na família do príncipe, uma pequena mentira. Eles mentem que se a pobre moça for para um confronto direto, mostrar teimosia, apegar-se ao filho, mas não aceitar a mãe, depois de um tempo ela certamente vencerá. Na vida, não é assim. Para realmente se tornar um representante da elite, e não parecer é preciso primeiro superar o próprio egoísmo e a teimosia. Depois desse incidente, o relacionamento entre a mãe de Austin e Atena se tornou mais cordial. Depois de pensar um pouco, a mãe até deu seu consentimento para que elas se casassem. O casamento teve seus contratempos por causa do abismo social entre as duas famílias, mas Atena superou isso. Há 4 anos, eles vivem com seu Austin de alma para alma. Mas há um problema, e dos grandes. Atena não consegue engravidar. A mãe de Austin não está feliz com Atena novamente. De tempos em tempos, ela insinua que Austin precisa ter um herdeiro, pois, a longo prazo, alguém precisa herdar o governo da cidade e o destino do povo original de Abundu. Ultimamente, Austin tem se distanciado de Atena. Ele passa muito tempo no serviço público. Muitas vezes, ele não volta para casa para dormir. Atena responde brevemente que ele decidiu passar a noite na residência da família. Atena percebe que a questão do bebê de Austin também a preocupa muito. Um dia, Atena se vê visitando um orfanato como patrona. Muitos bebês fofos e abandonados, desejando o amor e o carinho de uma mãe. Seu coração nunca havia sentido tanta compaixão e misericórdia. Depois desse incidente, ela sentiu um grande desejo de ter um bebê. Ela não se importaria de levar 1 ou 2 bebês desse orfanato, mas era improvável que Austin concordasse com isso. E a mãe dele certamente ficaria furiosa. Não porque eles sejam contra uma boa causa. Adotar uma criança de um orfanato poderia jogar contra Atena, ela poderia ser suspeita de não ter filhos, poderia ser considerada inadequada como mulher. Nesse círculo, tudo é possível. Então Atena decidiu seguir o caminho mais longo. Pelo menos, o caminho mais longo parecia mais confiável e lógico. Primeiro, ela encontrou uma pessoa de confiança em seu círculo que poderia ajudá-la a planejar. Era Valeti, a mãe de sua amiga estudante, uma parteira com muitos anos de experiência e diretora da Eden Medical Clinic. O Eden foi construído com o dinheiro da família Malberg. A clínica rapidamente ganhou prestígio na cidade de Waitesville. Era a única clínica que recebia dinheiro apenas dos ricos e o dava aos pobres na forma de tratamento gratuito. Além disso, tanto os ricos quanto os pobres eram tratados com igualdade. Não havia alas separadas para clientes ricos e pobres. Não se falava em dinheiro de forma alguma. Todos eram tratados igualmente. Esse conceito também pertencia à família Malberg. Atena pediu a Valeti que a ajudasse a encontrar um bebê recém-nascido abandonado em exatamente 9 meses. De acordo com seu plano, ela fingiria estar grávida em uma determinada data. Em seguida, fingiria que sua barriga cresceria, daria à luz e traria o bebê da clínica. Valeti concordou em ajudar a encontrar o bebê, mas não entendia como Atena fingia estar grávida na frente do marido. Com certeza ele perceberia a barriga falsa. Atena hesitou nesse ponto e disse que também tinha um plano para isso e que seria bastante viável. Ela aconselhou Valeti a seguir em frente com seu plano conjunto e encontrar uma mulher. Ela cuidaria do resto por conta própria.
Fingir estar grávida por 5 meses não foi tecnicamente difícil para Athena. Ela tomava inibidores de apetite, comia muito e variava, dormia muito e se mexia pouco. E, com certeza, dia após dia, sua figura começou a se tornar mais arredondada, sua barriga começou a crescer e a inchar. Austin ficou muito feliz quando Athena anunciou que estava grávida. Depois, ele ficou de mau humor e pensativo por um tempo. De qualquer forma, ele e Athena raramente passavam tempo juntos, então ele não pensou mais no assunto. Quando chegou o 5º mês da gravidez, Athena informou a Austin que sua amada avó estava gravemente doente e que estava pedindo muito a neta para visitá-la. A avó mora em sua terra natal histórica, a Holanda. São quase 6.000 quilômetros de Waiteville até a Holanda. A princípio, Austin foi contra, mas depois de alguns dias pensando no assunto, concordou em deixar Athena ir ver a avó. 3 dias depois, a mala estava pronta e Athena deveria voar para a casa de sua avó. Ao chegar lá, Athena descobriu que sua avó estava supostamente muito doente, que não havia ninguém para cuidar dela e que ela, tão querida e amável, estava quase às portas da morte. Athena, como uma neta única e amorosa, não pode deixá-la assim. Agora, supostamente, ele toma uma decisão firme e voltará para Waiteville, seja quando sua avó se recuperar ou quando a alma dela tiver partido para o mundo do descanso eterno. Austin aceitará essa decisão de alguma forma. De qualquer forma, ela estará com o bebê quando voltar, e o resto não importa. Esse é todo o cenário que Athena criou. Ela nunca foi para a Holanda. E ela não tem uma avó idosa lá. Ela alugou essa cobertura luxuosa do outro lado da cidade para se esconder por 4 meses enquanto sua gravidez falsa se consolidava. Sim, foi incrivelmente difícil para ela gerar mentiras constantemente para o marido. Primeiro, ela teve que mentir sobre como tinha vindo para a Holanda, depois sobre a condição de sua pobre avó, depois sobre sua desolação em relação a ela, depois sobre a difícil decisão de ficar com ela até ter certeza, depois ela teve que mentir regularmente sobre o bebê que estava empurrando e sobre a ajuda para cuidar de sua bisavó. Athena também estava ficando cansada de tudo isso. Mas a perspectiva de dar um filho à dinastia Malberg a motivava. Esses dias de inverno já estavam colocando um fim naqueles 9 meses infernais. Valetti havia prometido encontrar uma mãe cuco para esse período. Tudo o que restava era esperar pelo telefonema dela, voar até a clínica, pegar o bebê e voltar para casa. O departamento de trauma da Eden Clinic é sempre barulhento. Aqui você ouve com frequência choro e soluços, gritos de dor e pedidos de ajuda. Afinal de contas, são trazidas para cá pessoas que acabaram de ser vítimas de um acidente e sofreram ferimentos terríveis. Os médicos corajosos tentam salvar até mesmo os pacientes mais difíceis. Portanto, é nesse departamento que se encontra o maior número deles. O fluxo de pacientes não para em nenhum momento do dia. Apesar da atmosfera de luta desesperada pela vida, mesmo em meio a esse caos existem regras invioláveis. Se 2 pacientes chegam ao mesmo tempo, um idoso e uma criança, os médicos internam primeiro a criança e depois o idoso. Como regra geral, os parentes desses pacientes também os tratam com compreensão. Quando um menino de 10 anos com vários ferimentos foi trazido, a multidão de pessoas no pátio e nos corredores do hospital se dispersou imediatamente. A equipe rapidamente descarregou a maca e o entregou à sala de emergência. O sangue que escorria das feridas abertas do menino escorria pelas rodas da maca, deixando um rastro vermelho na superfície do corredor do hospital. Para a sala de cirurgia número 12, gritou o médico, abrindo a porta da sala de cirurgia. Ele estava totalmente equipado, pronto para a operação. Ele foi seguido por enfermeiras e 2 outros médicos. O trabalho de joalheria para salvar a vida do menino começou. O corpo inteiro da criança foi perfurado com pequenos cacos de vidro. A primeira coisa que os médicos fizeram foi examinar a cabeça. Felizmente, o crânio parece intacto, mas o resultado exato será mostrado pelo estudo do hardware, que já está sendo executado em modo paralelo. Outro médico verifica cautelosamente se há fraturas nos membros. Nem tudo está bem aqui. Parece haver uma fratura na perna abaixo do joelho. Mas o que é uma fratura para um corpo em crescimento, e pode ser considerada uma tragédia quando você é atropelado por um carro a 110 km/h, seu corpo voa a 30 metros de distância e cai em um arbusto espesso, de forma alguma.
A criança nasceu com a camiseta. Ela ficará bem. Portanto, não há motivo para apressar os pais. Deixe-os chegar ao final da operação. Até lá, os médicos terão limpado seu corpo de pequenos cacos de vidro, costurado as lacerações nos galhos, lavado os coágulos de sangue de todo o corpo e restaurado sua respiração e pulsação ao normal. Quase no final da operação, o médico perguntou se havia contato com os pais do menino. A enfermeira informou que eles já estavam cientes do que havia acontecido. É verdade que a criança só tem mãe, ainda não se sabe nada sobre o pai. Algumas horas depois, a criança foi transferida para um quarto separado. Para que não sofresse dores fortes, foi injetada uma grande dose de sedativos e colocada em um sono profundo por alguns dias. Isso seria melhor para a psique do bebê. Naquele momento, a mãe da criança saiu correndo. Ela alcançou o médico no corredor da clínica e doutor. Olá! Sou a mãe da criança ferida. Meu nome é Viola. Por favor, diga-me, como está meu filho? Ele vai viver? Diga-me a verdade. A mulher, histérica, quase começou a sacudir o médico, agarrando-o pelo pescoço com as duas mãos. Olá! Seu filho está bem. Nós induzimos o sono, é melhor para ele e para a senhora. Se quiser ficar por perto, pode visitá-lo na sala de recuperação ao lado. Ele precisará de tempo para se recuperar. Cerca de 1 mês e meio. Não houve trauma grave, nem ossos quebrados, mas o tecido mole está bastante machucado. Além de um choque de dor. Tente não perturbá-lo muito, disse o médico, e saiu correndo para salvar uma vida em chamas. Viola encontrou o quarto de seu filho. Ela abriu a porta do quarto e viu 2 enfermeiras de pé sobre seu filho. Ambas estavam lhe aplicando injeções em diferentes partes do corpo. Viola ficou quieta em um canto até que as gentis enfermeiras terminassem de aplicar as injeções. Em seguida, uma delas puxou uma cadeira até a cabeceira da criança e acenou silenciosamente para a mãe, fazendo um gesto para que ela se aproximasse. Ed, meu amor. Meu bem, meu garotinho. A mulher não conseguiu conter as lágrimas. Ela acariciou gentilmente o braço da criança. A maior parte de seu corpo estava enfaixada, com alguns pontos recentes em seu rosto. Viola se aproximou cautelosamente do rosto do menino, apesar de tudo o que o médico disse, ela queria ver por si mesma que seu amado filho estava vivo. Ela aproximou seu rosto do bebê e sentiu seu calor. A criança parecia sentir o toque da mãe também. Seu corpo mal se movia. Mas Viola se afastou rapidamente dele e sussurrou: calma, meu filho, pode doer se mexer. Eu estou com você, a mãe está sempre com você, você precisa descansar e se recuperar. Mil graças a Deus por você, meu querido filho. Rezo por sua vida e saúde. Viola continuou a sussurrar baixinho. Suas lágrimas rolaram de seus olhos e pingaram diretamente no chão. Depois de um longo tempo, ela sentiu que estava cansada de chorar. Quando o filho ainda estava vivo, os médicos tentaram salvá-lo e quase conseguiram. Era apenas uma questão de paciência. E uma coisa terrível poderia acontecer: Viola poderia perder seu amado filho Ed. Não há dor maior para uma mãe do que a morte de seu filho. Ela manteve os olhos fixos no filho e revirou os pensamentos em sua cabeça. De repente, sentiu pena de todas as mães do mundo que já tiveram que perder seu filho, chorar seu pequeno corpo, entregar uma parte de seu coração para ser enterrada na terra fria. Meu Deus, que ninguém sofra tanto. Então, seus pensamentos se voltaram para o passado. Ela nunca esqueceria o aniversário de Ed. Afinal de contas, ele havia nascido nessa mesma clínica há 10 anos. Que coincidência que a Clínica Eden tenha lhe dado uma segunda vida. Viola já estava chorando de gratidão. Ela foi até a janela e olhou para a luz que vinha das janelas dos outros departamentos da Eden. 8 andares com centenas de salas e escritórios, um prédio em forma de U, e essa é apenas uma parte dessa enorme clínica. A maternidade fica bem em frente ao departamento de trauma. Se você abrir a janela e prestar atenção, poderá até ouvir os gritos das parturientes. Ela se lembrou de como havia entrado em trabalho de parto repentinamente. Afinal de contas, ela havia se preparado para entrar em trabalho de parto uma semana depois, mas seu filho havia decidido ir embora mais cedo. De repente,
Viola se lembrou de seu quarto e já havia uma jovem, Berta. Ela estava grávida de gêmeos. E, à noite, Viola descobriu acidentalmente que talvez um de seus filhos fosse deixado para morrer pelo diretor da clínica e dado a alguma família poderosa. Viola não teve tempo de contar a Berta o que havia ouvido. Pela manhã, ela foi transferida para outra ala sob o pretexto de aumentar a vigilância. No dia seguinte, a própria Viola deu à luz. Após o parto, ela tentou encontrar Berta algumas vezes, mas sem sucesso. Somente no dia em que recebeu alta, ela viu Berta sentada em um banco. Ela não tinha mais uma barriga enorme, mas não parecia uma mãe feliz. Seu rosto estava inchado e seus olhos estavam lacrimejantes. Neste momento, Viola se arrependeu de não ter se aproximado de Berta, de não ter dado a atenção que o destino de seus filhos merecia. Somente agora, com a trágica perspectiva de perder o filho surgindo em seu próprio horizonte, Viola percebeu a intensidade da dor. Ela sentiu uma imensa pena de Berta. De alguma forma, ela tinha certeza de que era o filho dela que havia sido roubado e dado a outras pessoas. Naquela noite, sentindo fortes sentimentos de gratidão, horror e angústia pelo sofrimento de seu filho, Viola decidiu fazer uma boa ação para encontrar Berta e contar-lhe a terrível história. E se, de repente, descobrisse que os filhos de Berta não eram vítimas de um esquema enganoso do diretor da clínica, pelo menos isso aliviaria sua alma. Talvez Ed fizesse amizade com os gêmeos. Viola se alegrou com essa ideia. Naquele momento, Ed soltou um leve gemido. Viola correu para o leito dele. Os dedos pequenos e inchados se contorceram levemente. Era como se a criança tivesse lido os pensamentos da mãe e os estivesse mantendo vivos. No mês e meio seguinte, o Éden se tornou um segundo lar para Viola. Ela passa o tempo todo aqui, ao lado do filho, e ocasionalmente volta para casa para tratar de assuntos urgentes. Ed agora está bem o suficiente para sair da cama por conta própria. Ele sai para passear com sua mãe ou seu pai. Enquanto Ed dorme durante as refeições, Viola tem algumas horas livres. Durante esse tempo, ela conversa com seus colegas de quarto ou com a equipe médica livre. No entanto, a equipe médica raramente está livre aqui. Viola decide não perder tempo e começa a trabalhar o mais rápido possível. Primeiro, ela vai à maternidade, conversa com as mulheres e descobre que os procedimentos de admissão não mudaram em nada. E quando uma mulher grávida é admitida, eles registram todos os seus detalhes, verificam seus documentos e depois a admitem na enfermaria. Era assim que se fazia antes. Portanto, os detalhes de Berta estão em uma pilha de papéis. Só temos que descobrir como acessá-los. Viola fez amizade com uma jovem chamada Rose. Ela é uma estudante que trabalha meio período na clínica. Quando as duas mulheres iniciaram um relacionamento bastante cordial, Viola pediu um pequeno favor a Rose. Rose, sei que você tem a oportunidade de entrar em todos os escritórios deste prédio. Estou interessada no arquivo de documentos. Se for algo sério, me desculpe, Viola, mas temo que eu seja pega. O controle aqui é muito rigoroso, disse Rose. Não é nada sério. Quando dei à luz meu filho, ficamos amigos de uma garota incrível, mas não tivemos tempo de trocar contatos. Por alguma razão, eu queria ser amiga de nossos filhos. Acontece que, de repente, sua filha e meu filho se darão bem, talvez até se apaixonem. E por que não? Toda mãe quer um bom partido para seus filhos. Viola olhou sonhadoramente pela janela. Bem, eu gostaria. Você precisa dos detalhes de uma Berta? Sim, você só precisa do endereço e do número de telefone dela. Isso é tudo o que você precisa. E eu lhe direi a hora da alta e da alta. Não será difícil para você se orientar. Eu lhe devo um favor, disse Viola. Escreva-o em um pedaço de papel e traga-o para mim esta tarde. Vou limpar a área administrativa hoje à noite, é lá que estão os arquivos. Muito obrigado, Rose. À tarde, Rose trouxe um pedaço de papel com o endereço e o número de telefone de Berta. Descobriu-se que ela morava em um bairro bem conhecido de Viola. Portanto, não seria difícil para ela encontrar o endereço. Alguns dias depois, Viola parou na porta de madeira de uma pequena casa. Apesar de estar perto do centro da cidade, o bairro era pobre. A rua inteira era composta de casas pequenas e velhas. A rua estava quebrada,
com crianças sujas brincando ao longo dela. Enquanto Viola olhava para o quadro, uma voz foi ouvida do lado de fora do portão: Quem é? Com licença, gostaria de falar com Berta Ovister, tenho negócios a tratar. Alguns segundos depois, o portão se abriu e, na frente de Viola, estava a própria Berta. Saudações. Você provavelmente não me reconheceu. Lembra-se da Eden Clinic? Você foi lá por causa dos seus gêmeos, eu fui lá por causa do meu filho. Ele saiu para fumar à noite, e você e eu comemos os 2 dias e 2 noites que passamos no mesmo quarto, bem. Viola sorriu. Ah, sim. Viola. É assim que ela é incrível. Venha para casa, vamos nos sentar de maneira amigável. Berta convidou seu convidado para entrar na casa. Eles entraram por um caminho estreito e se viram em um pequeno corredor que levava a um quarto igualmente pequeno que cheirava a mofo. O cômodo era bastante escuro. Os móveis, cobertos com colchas velhas, exalavam um cheiro peculiar de estagnação. Em um canto da sala havia uma pequena mesa. Berta convidou sua convidada para essa mesa e ela mesma correu para a cozinha em busca de guloseimas. Viola se sentou e reuniu as palavras. Como está o seu bebê? Você deu à luz logo depois de mim, não foi? Perguntou Berta. Sim, no mesmo dia em que você foi levada para o outro quarto. Meu Ed está se tornando um menino amoroso e inteligente. Recentemente, sofremos um acidente, mas Deus nos ajudou e meu Ed está se recuperando. Diante desse cenário, pensei em você. Diga-me, o que há de errado? Como estão as crianças? Berta pensou por um momento e depois respondeu: Achei que tinha tido os 2 bebês sãos e salvos. Mas logo após o parto, disseram-me que meus sinais vitais estavam se deteriorando e que precisavam me conectar a uma máquina. Depois me deram uma injeção e não me lembro de mais nada. Acordei 2 dias depois. Trouxeram minha filha para mim e me disseram que o bebê havia ficado preso no cordão umbilical e não conseguia começar a respirar. O que você acha? Parece ser verdade. Perguntou Viola. Ainda tenho minhas dúvidas. Ainda sonho com meu filho. Estamos caminhando por um longo beco com meu marido e toda vez que perdemos nosso filho, e acontece que ele está perdido em algum lugar e está nos procurando do outro lado? Na verdade, é por isso que estou procurando por você. Acho que seu filho está vivo. Além disso, você pode encontrá-lo facilmente, disse Viola, recostando-se em sua cadeira. Como você sabe? Os olhos de Berta se iluminaram. Naquela noite, quando saí para fumar, entrei no consultório do médico escondido da enfermeira. Lá, eu os ouvi traçando seu plano ardiloso. De acordo com o plano deles, uma das mulheres daria à luz gêmeos, um deles seria registrado como morto e o bebê seria dado a uma família, que, é claro, você conhece. Vamos, Viola, conte-me. Que família? Quem são eles? A família Malberg. Berta não conseguia acreditar no que ouvia. Afinal de contas, naquela época, essa família ainda estava comemorando grandiosa e publicamente o nascimento do herdeiro. O próprio diácono batizou a criança com o nome de Cupido ao vivo, depois o batizou, e o país inteiro assistiu a todo o processo pela televisão. Uma mentira pode ser tão global. Por um lado, Berta estava feliz por seu filho estar vivo. Por outro lado, surge uma pergunta lógica: Viola, diga-me, mal posso esperar para segurar meu bebê nos braços. Ele é meu filho, meu sangue. Como faço para tirá-lo de uma família estranha? Berta implorou. Bem, veja. Considere seu filho quase coroado. Ele está sendo preparado para ser um empresário, herdará a fortuna dos Malberg. Sinceramente, não consigo imaginar a reação ao envolvimento dele. Pode até ser uma ameaça à vida, lembra Berta. Sua decisão de abraçar o filho expõe pelo menos 2 pessoas, Valetia e Atena, a suposta mãe de seu filho. Não, eu vou encontrar uma maneira de chegar ao meu bebê, acredite em mim. Você pode me apoiar nisso ou não, mas farei tudo o que puder para que meu filho saiba a verdade. Berta enxugou as lágrimas. Nesse momento, a porta da frente se abriu com um rangido. Cristi, querida, você já chegou? Gritou Berta para o corredor. Sim, mamãe, estou em casa.
Naquele momento, uma garota estranha entrou, muito parecida com Berta. Entre, vou apresentá-la à tia Viola. Viola, esta é Cristi, minha filha. A própria Berta sorriu, abraçou a filha e acariciou seus cabelos. Mamãe, por que está chorando? Perguntou a menina. Porque a tia Viola me contou algo importante. Eu lhe contarei tudo mais tarde. Troque suas roupas e sente-se para jantar. Então Berta se voltou novamente para Viola, vi se eu processá-la. Você acha que isso me ajudaria a ter meu filho de volta? Acho que não. Você terá uma montanha de problemas. Eles vão pedir que você prove que ele é seu filho, e como você pode provar isso se não tem acesso a ele? Você tem dinheiro para fazer testes genéticos, para um advogado? Perguntou Viola. Não, não tenho. Quando me disseram que meu filho estava morto, fiquei deprimida por um longo tempo. Durante esse tempo, meu marido me deixou. Minha filha e eu nos mudamos para esta casa para sobreviver. Agora trabalho como faxineira em um restaurante. Minha renda mal é suficiente para cobrir as despesas da minha filha. Mal posso pagar advogados e perícias. Mas não vou desistir, vou encontrar uma maneira de me conectar com minha filha. Berta repetia essa frase várias vezes. Não foi difícil para Berta descobrir em qual escola os filhos da elite de Waitsville estudavam. Era a escola de gênios, com um campus fechado, guardas formidáveis e cercas altas e sólidas. Berta nunca tinha visto essa escola antes, embora já tivesse ouvido falar dela muitas vezes. Ela viu anúncios dessa escola na televisão por muitos anos, reportagens sobre a vida dessa escola, as atividades que acontecem lá. A elite está nos olhos do público desde que ela era criança. Ao se lembrar disso, ela até começou a sentir orgulho de si mesma, e seu filho estava estudando em condições tão luxuosas. Era ótimo que ele não tivesse morrido. Berta encontrou rapidamente o endereço da escola. Ao se aproximar da porta larga, ela olhou mais uma vez para a bolsa entreaberta. Havia um belo pacote de papel brilhante. Na noite anterior, ela tinha ido propositalmente a uma boutique de luxo e comprado o cachecol mais caro para adolescentes. Ela deu tanto por aquele cachecol quanto já havia dado por seus casacos. Mas ela se encheu de alegria com essa decisão. Seu filho pertence à elite, ele não usará qualquer coisa. Sem dúvida, a família Malberg forjou um gosto pelas coisas mais finas. Mas será que essa família poderia amá-lo tanto quanto sua própria mãe o amou? Isso, para Berta, era uma questão em aberto. Berta se aproximou da guarita e gritou: Posso ir para a escola? Posso ir à escola? A professora do meu filho me chamou. Qual é o nome da professora? Perguntou o guarda, ameaçadoramente. Berta hesitou. A senhora Hartley parece ser. E sim, a senhora Hartley. Sinto muito, mas essa professora não existe aqui. Não podemos deixá-la entrar, disse o guarda de forma ameaçadora. Berta ficou muito chateada. Naquela tarde, ela ficou do lado de fora da escola até quase o anoitecer. Ela esperava ver uma multidão de alunos e seu bebê entre eles. Mas aqui acontece que tudo é organizado de forma diferente. Os carros de luxo chegam à escola, os portões automáticos se abrem, os carros entram no pátio e saem em poucos minutos. Você não vê os alunos dessa escola na rua. No dia seguinte, Berta foi à casa da família Malberg. Mas havia muito menos esperança. Essa família mora em um bairro vigiado, ao qual somente seu próprio pessoal tem acesso. Mas Berta não perdeu a esperança. Vi se o filho saísse para passear com os amigos. Talvez ele saísse do palácio e fizesse alguma travessura de criança? As crianças adoram a liberdade, a família Malberg não deveria manter o filho trancado. Esse pensamento fez com que Berta se sentisse irritada e ressentida com o destino. Ao se aproximar da casa dos Malberg, Berta viu a mesma imagem: uma cerca alta e sólida, um pesado portão automático e uma pequena casa de guarda. Não é seguro entrar lá. Eles podem suspeitar de problemas. Então, Berta nunca mais poderia voltar para cá ou para a escola. E assim se passaram dias intermináveis. Para Berta, olhar para o portão alto com esperança era agora um novo modo de vida. Era frustrante para Berta o fato de que, na busca por seu filho, ela não conseguia encontrar tempo para sua filha.
Christie havia se tornado retraída ultimamente, passando muito tempo em seu quarto e mal conversando com a mãe. Berta percebeu isso, mas não desistiu de seu objetivo. Ela precisava, pelo menos à distância, olhar para seu filho. Um dia, porém, ele chegou. Berta, como sempre fazia quando ia ao território da escola de elite Os Gênios, não tentava mais entrar, apenas observava de longe e esperava pelo caso em que o menino ainda decidisse sair pela porta, se o motorista estivesse doente, se estivesse atrasado, e a criança impaciente decidisse encontrar o carro do lado de fora do portão. Em um desses dias, uma multidão de crianças saiu do portão da escola. Eram 10 ou um pouco mais de 10. Entre elas, havia algumas meninas. Parecia que estavam saindo para uma excursão. Cada menino tinha sua própria mochila e não estavam vestidos com o uniforme da escola. Berta se aproximou das crianças e perguntou-lhes com cautela: Meninos, há alguém entre vocês que conhece Amor Malberg? Ele estuda nesta escola. Quem não o conhece? Todo mundo o conhece, disse o garoto gordo com olhos grandes. Sou eu, disse uma voz no meio da multidão. Berta viu o garoto à sua frente, através de cujos olhos seu marido Rhodes estava olhando para ela. Ela viu diante de si os cabelos loiros na cabeça do garoto. E o nariz pontudo e a testa larga como os do avô do garoto, o pai de Rhodes. Berta não tinha dúvidas de que aquele era seu filho. Seu coração também não se calou, ele batia tão forte e estava tão cheio de ternura que ela estava pronta para pegar a criança nos braços e fugir. Mas um passo tão precipitado poderia machucá-la agora. Você é um menino tão bonito, inteligente e diligente. Venha até mim, vou lhe dar um beijo, disse Berta, e correu primeiro até o menino. Cupido deu um passo para trás e cobriu o rosto com as mãos. Berta o abraçou e o apertou contra si. E as pessoas boas lhe deram um presente. Tome, pegue este lenço e use-o sempre. O que mais posso lhe dar? Diga-me e eu lhe darei. E, por favor, venha mais vezes até a porta, sussurrou Berta. Nesse momento, a professora apareceu. Crianças, nosso ônibus está chegando. Preparem-se rapidamente para embarcar. Berta não queria deixar seu filho ir embora, mas ele já estava empurrando a mulher estranha com toda a sua força e tentando correr em direção aos seus amigos. Mulher, quem é você? O que você quer do menino? Perguntou a professora em um tom desconfiado. Berta não conseguiu encontrar forças para responder à professora. Seu coração estava em pedaços. Por outro lado, ela tinha acabado de abraçar seu filho. O mais importante é que ele está vivo e levando uma vida maravilhosa. É verdade que ele não conhece sua própria mãe, e Berta se afastou em silêncio. A professora foi em direção às crianças. Naquele momento, Amor abriu uma linda bolsa de marca, tirou um cachecol elegante e o experimentou. Amor, o que você tem aí? Perguntou a professora. O cachecol foi dado a mim por aquela tia ali. Ela disse que foi dado a ela por pessoas boas. Amor respondeu: Você não deve aceitar presentes de estranhos. Você não deve aceitar presentes de estranhos. Seus pais não lhe disseram isso? Devolva o cachecol para sua tia. Não, deixe-o comigo, disse o professor. Mas, naquele momento, um ônibus enorme parou. As crianças se aglomeraram na porta da frente do ônibus e começaram a entrar uma a uma. A professora decidiu acompanhar pessoalmente o processo e ficou ali. Depois de alguns minutos, ela decidiu se desfazer do presente, simplesmente deixando uma bela sacola ao lado de uma lixeira na rua. Berta mal esperou o ônibus sair. Depois, correu até a lixeira, pegou a sacola de papel e saiu correndo. Agora ela dorme com aquele lenço todas as noites. Seu filho a tocou. Ele tem a energia de seu filho. Ela esperava pelo menos sentir o cheiro de seu filho através do lenço, mas havia muito pouco. Os meses se passaram, seguidos de anos. Berta nunca deixou de observar seu filho. Ela não ficava mais tão perto dele. 1 milhão de perguntas passavam por sua mente. Será que o filho acreditaria nela? Talvez ele não quisesse outra família, mesmo que fosse a sua. Amor estava acostumado a um padrão de vida completamente diferente em uma família abastada. Berta não poderá lhe proporcionar nem uma fração desse tipo de vida.
Talvez devêssemos esperar até que o filho cresça. Afinal, quanto mais o tempo passa, mais provável é que a criança se torne uma pessoa completamente diferente. Nesse meio tempo, Christie aceitou o fato de que tinha um irmão. Ela também desejava secretamente vê-lo, conhecê-lo e se aproximar dele. Ela viu o sofrimento de sua mãe e também se fez muitas perguntas: seu irmão iria querer se comunicar com eles ou não? Ela decepcionaria sua mãe quando finalmente encontrasse uma maneira de se aproximar dele e contar tudo. Quando o amor completou 15 anos, Berta descobriu que ele estava seriamente interessado em natação. Então, ela começou a acompanhar todos os eventos esportivos dos adolescentes de Vittesville. Ela até foi a algumas competições de natação, esperando ver seu filho. Mas ele não estava lá. Em outra ocasião, ela conseguiu ter um vislumbre do Cupido por acaso. No meio da noite, Berta estava voltando do trabalho para casa. O restaurante onde ela trabalha só fecha quando o último cliente vai para casa. Naquela noite, os clientes ficaram sentados até quase o amanhecer. Depois de fechar o restaurante, Berta decidiu voltar para casa caminhando pela próspera cidade. Ao passar por um bar de karaokê, uma multidão de jovens saiu do estabelecimento. Eles estavam fazendo barulho entre si. Era evidente que estavam se divertindo. Alguns dos rapazes agarraram as moças pela cintura e caminharam em direções diferentes. Ei, Cupido, quanto tempo teremos que esperar por você? Entre no carro e vamos embora, ou deixaremos você aqui, disse um dos rapazes, os outros ainda conversando em tom elevado. Berta parou e virou a cabeça para a saída do karaokê. Um Cupido adulto com roupas elegantes estava caminhando diretamente em sua direção. Quando ele estava perto o suficiente, Berta notou seus olhos injetados de sangue. Era óbvio que o rapaz havia ficado acordado a noite toda. O coração de Berta estava batendo tão forte que ela achou que estava prestes a explodir em seu peito. Ela estava pronta para ser a primeira a correr até ele, abraçá-lo, esfregar seus cabelos loiros, abraçá-lo e nunca mais soltá-lo. Enquanto sonhava com seu filho, ele estava literalmente a 2 passos de distância dela. O Cupido deu-lhe uma rápida olhada e passou silenciosamente. Berta o seguiu com os olhos até que ele entrou em um carro com seus amigos e sumiu de vista. Enquanto caminhava para casa, ela se viu mergulhada em pensamentos ansiosos: será que o garoto está crescendo mimado? É razoável que um adolescente fique em boates até as primeiras horas da manhã? Será que ele bebe álcool lá ou se associa a mais companhias? Berta estava muito preocupada. Ela queria entrar em contato com Athena Malberg e repreendê-la pela má educação do filho. Mas não. Sua hora ainda não havia chegado. Berta caminhou pelas ruas estreitas e parou em uma das pequenas portas. Era a casa de Viola. Desde que Viola veio lhe dar uma notícia importante, elas se tornaram amigas. De tempos em tempos, convidavam uma a outra para visitá-la. Seu filho Ed e a filha de Berta, Christie, tornaram-se amigos. Berta considerava Viola sua única amiga e a ajudava a encontrar seu filho. Viola dava bons conselhos e sempre consolava Berta, assegurando-lhe que um dia a justiça seria feita. Hoje, Berta estava com uma pressa especial para ver Viola. Ela chegou à casa da amiga com uma pilha de recortes de jornal. Assim que se sentou à mesa na casa de Viola, ela começou a mostrar cada recorte. Aqui diz que o futuro herdeiro do conselho, Amor Malberg, participou de um evento esportivo. Aqui diz que ele participou de um evento beneficente e até fez um discurso. Berta contou tudo com orgulho em seus olhos e emoção em seu coração. Depois, ela abraçou a amiga e chorou por um tempo. Somente depois de contar tudo e se sentir mais calma por dentro, Berta percebeu que não havia perguntado como Viola estava. E ela não parece ser a mulher alegre que costumava ser. Acho que estou um pouco doente, Berta. Fui ao médico há um mês. Ele não me deu um diagnóstico muito bom. É claro que vou lutar o máximo que puder. Lutarei por Ed, por meu marido e por todos os outros. Mas o resto depende de Deus. Você não costuma viver até uma idade avançada com esse diagnóstico? Disse Viola. Meu Deus! Minha querida Viola! Não posso acreditar, como pode ser? Que injustiça! O mais importante é não desistir. Mantenha essa atitude, como a que você tem agora.
Você é a pessoa que mantém todos em movimento e os motiva a agir. O que faríamos sem você? Seu Ed é um rapaz muito promissor. Ele está prestes a se formar na faculdade e se tornar um grande homem. Você vai ser babá de netos. Aguente firme e mantenha o ânimo, Viola. Obrigado, Berta. Seja como for, que assim seja. Sabe, tive a ideia de vir vê-la pessoalmente depois de falar com o médico. Nós dois temos um caso importante. Sou a única testemunha da história de seu filho. Gostaria de ajudá-lo a esclarecer as coisas enquanto ele ainda está vivo. Caso contrário, não terei paz de espírito, disse Viola e pegou a mão de Berta. Você acha, Viola, que talvez eu deva ir direto para a casa dos Malbergs e contar tudo a eles? Ou há alguma outra maneira? Tenho vivido em tormento a cada minuto do dia durante todos esses anos e sempre confiei em você nesse assunto. Sempre confiei em você nessa questão. Você pode me dar algum conselho? Perguntou Berta. Seu filho tem 29 anos agora, é um homem adulto razoável. Acho que você pode começar a tomar medidas mais ativas. Seu principal objetivo é que chegue o momento em que você possa contar tudo a ele em particular. Acho que chegou a hora de tomar uma atitude. Como encontrá-lo e onde pegá-lo, você é o mestre nisso. Só quero fazer meu depoimento como testemunha. Acho que será útil para você resolver essa questão, disse Viola. Depois de uma longa conversa amigável, as mulheres se despediram cordialmente. Berta pensou durante todo o caminho sobre o destino de Viola. Ela poderia ter ido embora. Berta se recusava a acreditar nisso, mas a vida é tão organizada que tudo pode mudar em um instante. Viola é realmente necessária nessa questão. Com esses pensamentos em mente, Berta se voltou para a residência da família Malberg. Nos últimos 6 anos, essa era sua nova rota. Antes disso, Berta havia acompanhado seu filho até a universidade por 5 anos consecutivos. Ele se formou com louvor na universidade mais prestigiada de Wittsville. Enquanto estava na faculdade, Berta ainda ia regularmente ao pátio da faculdade, sentava-se em um dos bancos e procurava um rosto familiar na multidão. Cupido havia se tornado um jovem muito agradável. Ele chegava à universidade em seu próprio carro de luxo. Usa roupas de grife excepcionais e está sempre cercado por uma multidão de amigos. Berta até se lembra dos rostos de várias garotas que praticamente nunca saem do lado dele. Várias vezes Berta conseguiu se aproximar o suficiente para sentir o cheiro de seu perfume. Os anos se passaram, Amor se formou com sucesso na universidade. No dia da entrega do diploma na universidade, a imprensa estava lá. Fotos com o diploma nas mãos de Amor foram impressas em várias publicações, notas que Berta recortava fielmente e sempre carregava consigo. Pouco tempo depois, Amor iniciou suas atividades governamentais na residência da família Malberg. O mandato de Austin Malberg está chegando ao fim, e os habitantes da cidade têm certeza de que o herdeiro, Amor, será um governante não menos digno da cidade. Mas as eleições decidem tudo. Embora os fundamentos sociais tradicionais prevaleçam nessa cidade, os princípios do livre-arbítrio do povo não foram derrubados. Portanto, Amor terá de passar pelas eleições antes de aceitar governar a cidade pelos próximos 20 anos. Embora os habitantes da cidade considerem as eleições um ato formal, trata-se de um evento importante no qual a família Malberg deve provar mais uma vez sua superioridade, competência e direito histórico de ser responsável pelo destino da singular cidade de Abundu. O restaurante Gremy foi premiado com uma estrela Michelin no ano passado. Agora não há falta de pessoas que queiram passar uma noite aqui. Devido ao grande número de clientes vindos não apenas de outras cidades, mas também de outros países, a gerência decidiu trabalhar 24 horas por dia e sem fins de semana. É claro que os funcionários receberão bônus pelo horário difícil. No início, Berta achou difícil trabalhar 24 horas por dia sem descanso, mas ficou motivada com o novo nível de renda. Agora ela pode economizar mais dinheiro para comprar presentes para o filho, que um dia terá uma reunião importante e uma conversa séria com ela. Christy sempre repreende a mãe por não sentir pena de si mesma. Ela se formou com sucesso na universidade e conseguiu um emprego em uma empresa de prestígio. Agora está bem avançada em sua carreira e tem uma boa renda. Conseguiu comprar uma casa aconchegante para sua mãe.
No futuro, ela pretende se casar com seu jovem e morar com ele, e a casa permanecerá inteiramente em poder de sua mãe. Apesar de sua vida estável, Berta não sabe como ficar quieta. Quase todos os atos e eventos de sua vida giram em torno do filho. Nos quase 20 anos em que vem tentando se aproximar dele, ela aprendeu muito, tornou-se uma especialista em política, conhece muito bem o estilo de vida da elite urbana, sabe muito sobre o filho, conhece todos os seus hobbies e interesses, todas as suas conquistas e fracassos. Berta se acostumou com seu trabalho há muito tempo. Limpar a casa dos outros não era algo vergonhoso para ela. Ela considerava a arrumação e a limpeza uma missão especial. A vida joga o caos e a sujeira em você, e você transforma tudo em ordem e limpeza. Graças a essa abordagem, ela sempre realizava suas tarefas de forma brilhante. A gerência a elogiava e frequentemente lhe concedia bônus e incentivos. É verdade que Christie nunca perde uma oportunidade de persuadir a mãe a desistir desse trabalho árduo e descansar. Berta não concorda com essa vida. Seu restaurante é frequentemente frequentado por pessoas interessantes. Entre elas estão estrelas do cinema e da música, políticos e outras celebridades. Apenas algumas pessoas desse círculo se comportam de forma frívola. A maioria delas é muito atenciosa e amigável. Recentemente, um cantor famoso esteve aqui. Sempre houve um boato de que ele tinha um temperamento ruim. Berta não estava particularmente interessada no trabalho desse homem. Ela só prestou atenção nele porque, no dia de sua visita ao restaurante O Grêmio, uma multidão de fãs dele se reuniu na entrada. A maioria delas eram moças. Quando o astro pop apareceu no horizonte, as garotas pareceram enlouquecer, tiraram suas roupas e as jogaram sobre ele, tentando tirar fotos com seu fundo. A segurança do astro o acompanhou até o saguão do restaurante com dificuldade. Berta assistiu a essa loucura e voltou ao seu trabalho. Naquele momento, ela estava limpando a frente da latrina. Não há sujeira propriamente dita, mas Berta fica de olho nela e, a cada meia hora, faz uma limpeza preventiva leve. Dessa vez, ela estava cantarolando para si mesma e estava completamente absorta no processo. Ninguém parecia estar lá. Quando terminou de limpar o chão e se virou para a porta, ficou maravilhada. A própria estrela pop estava parada humildemente no canto e olhava para ela com um sorriso. Você está fazendo beleza aqui, e agora é um inconveniente para mim pisar em tal esplendor. Peço desculpas por não tê-la notado. Berta ficou assustada ao pensar que o rapaz desordeiro poderia reclamar com a gerência do restaurante. Eu respeito esse tipo de trabalho. Tenho certeza de que você sabe que minha mãe pagou meus estudos no conservatório com esse tipo de trabalho. Foram tempos difíceis. Minha mãe trabalhava a maior parte do tempo. Agora eu a levo para o mundo todo, para os melhores hotéis, os melhores resorts, tudo para ela. E me diga, você tem filhos? Perguntou o cantor. Sim, tenho. São 2. Minha filha mora comigo e meu filho não mora comigo. Berta olhou para baixo, depois juntou todos os seus utensílios e se apressou em direção à saída. Desculpe-me novamente, tenho que ir a Deus, gritou o cantor artisticamente atrás dela. Depois desse incidente, Berta ficou pensando a noite toda, talvez ela devesse ir ver esse homem e contar-lhe sua história. Talvez ele conheça seu filho e a ajude a arranjar um encontro? É claro que ele conhece o Cupido. Todos os cantores e cantoras de todos os tempos serviram à elite política. Mas é improvável que o cantor acredite que o futuro governante da nação tenha nascido dessa mulher. Berta decidiu tirar esse pensamento da cabeça. Ela deixou as coisas continuarem como estavam por enquanto. Ela havia esperado 20 anos, esperaria mais 20 anos. No final de seu turno, Berta comprou uma pilha de jornais novos a caminho de casa. A corrida eleitoral já havia começado na cidade. A partir de hoje e por exatamente um mês, cada candidato se reunirá com a população e falará sobre si mesmo. No final, o povo terá que decidir qual deles é digno de estar no poder pelos próximos 20 anos. Ele será praticamente a segunda pessoa no país depois do rei e de seus ministros. Além de Cupido, Berta também conhecia bem seus adversários. O oponente mais fervoroso da família Malberg é o filho do ex-ministro das Finanças, diplomata e político do país com experiência decente, Arthur Valdy. Dizem que ele tem grandes ambições e está disposto a fazer qualquer coisa pelo poder.
Berta estava muito preocupada com isso. Vamur é muito jovem, tem apenas 30 anos, e todos os seus oponentes são muito mais velhos. Mas ela esperava que Austin Malberg não ficasse de fora e definitivamente usasse sua autoridade para nomear seu único filho e concorrente legítimo para o cargo de chefe executivo de Waitesville. Esta noite no restaurante Grêmio é um pouco diferente das outras, e não está tão lotado, há até mesas livres. Recentemente, o gerente do restaurante estava dizendo que havia outro convidado importante chegando esta noite, e que toda a equipe tinha que estar atenta. Depois de um tempo, a equipe do restaurante se agitou e fez barulho. Talvez o futuro governante já estivesse na sala. Berta estava folheando seus papéis quando o gerente a chamou para o salão de hóspedes do restaurante. Ela foi informada de que um homem havia derramado algo no chão e precisava limpar rapidamente. Berta pegou suas ferramentas de trabalho e correu para a seção VIP separada. Ela chegou rapidamente e, com o canto do olho, notou um grupo de jovens sentados na sala VIP. Eles estavam conversando ruidosamente entre si e se divertindo. Berta sempre se preocupa quando faz seu trabalho na frente de convidados. Em sua experiência profissional, ela conheceu pessoas que são capazes de reclamar com a gerência do restaurante sobre qualquer coisa. Nesses casos, o supervisor repreende pessoalmente Berta e o gerente do restaurante. Há muito tempo ele os convenceu de que são pessoalmente responsáveis pela reputação do restaurante. Portanto, o menor erro aqui leva a um estresse de longo prazo mais tarde. Berta se apressa para pegar os cacos de vidro do chão. Tentando não perder um único caco, ela examinou freneticamente o chão sob as cadeiras. Ao ver um pequeno caco brilhante no canto mais distante, ela decidiu removê-lo rapidamente e se arrastou para baixo da mesa. Ao sair debaixo da mesa, ela mal teve tempo de perceber que estava em um espaço muito estranho e que deveria ter sido 2 vezes mais cuidadosa. Naquele momento, o tilintar de um copo quebrado soou novamente. Pequenos cacos de vidro voaram para os lados. Gotas de um líquido vermelho que parecia vinho se seguiram. Uma das pessoas na mesa deu um pulo e gritou: "Vei! Que tipo de pessoas desastradas são vocês por aqui, hein? Isso não é um restaurante, parece um bordel." Berta olhou para o homem que gritava e ficou atônita. Era o seu cupido. Ele estava na frente dela, frente a frente, esticando os braços em diferentes direções. Sua calça e camisa brancas estavam cobertas de enormes manchas vermelhas. Aparentemente, Berta havia tocado na taça de vinho e ela caiu primeiro no cupido e depois no chão. "Chame o garçom, rápido. Há alguém aqui que se importe?" gritou Amor novamente. Berta sentiu o chão escorregar sob seus pés. Ela não percebeu que seus lábios estavam começando a falar. "Cupido, filho, poupe sua pobre mãe." "Mulher, que tipo de filho eu sou para você? Não há necessidade de sentimentalismo. Você tem que saber qual é a sua posição e viver de acordo com ela." Cupido olhou ameaçadoramente para Berta e continuou a fazer exigências ao gerente do restaurante. As lágrimas de Berta vieram aos seus olhos. Não porque ela tivesse acabado de se meter em problemas no trabalho. Ela acabará de perceber que esse homem não a reconheceria como sua mãe, mesmo que as semelhanças externas estivessem lá. O gerente do restaurante entrou correndo. Ele é um homem de meia idade com muita experiência em seu negócio. Ele sempre soube como sair de situações difíceis com os clientes, e sem pensar muito sobre isso, sacrificou a equipe do restaurante. Sua posição é clara, a reputação do restaurante é fundamental e há muitas pessoas dispostas a trabalhar aqui. Peço sinceras desculpas, Sr. Malberg. A equipe certamente será punida. Por favor, dirija-se à sala de manutenção e suas roupas serão lavadas imediatamente. E como compensação, aceite, em nome de nosso estabelecimento, um Château Lafite 1787, disse o gerente. Por que está aí parado? Guarde tudo rapidamente e venha ao meu escritório, murmurou o gerente para Berta. Ela mal conseguiu enxugar as lágrimas e sair de si mesma, cupido. Amor Malberg. Tenho uma conversa muito importante para você. Estou tentando lhe contar há 20 anos. Berta não esperava tamanha ousadia de si mesma. Cupido, que tinha acabado de seguir o garçom até a sala técnica, virou-se, chegou o mais perto possível de Berta, olhou para ela por alguns segundos e disse, dirigindo-se às pessoas sentadas: "Amigos, eu já lhes disse que Arthur Valdy está preparado para usar qualquer meio contra mim."
Esta é a mulher que tenho observado em meu horizonte há muito tempo. Ela tem me seguido. Há anos quero entregá-la à polícia, mas não quero cair no nível de Arthur. Seus esquemas patéticos não o ajudarão de forma alguma, pois sou o único homem decente no escritório do gerente da cidade. E que a gerência do restaurante investigue essa mulher por atividades de espionagem. Se a polícia descobrir, isso pode prejudicar a reputação do proprietário deste excelente estabelecimento. E eu não quero isso, ele é um amigo íntimo do meu pai, disse Cupido e estendeu as mãos em diferentes direções. O gerente do restaurante agarrou Berta pelo cotovelo e a arrastou para fora da sala. No escritório do gerente, ela foi torturada por um longo tempo para saber se realmente havia seguido Amor Malberg e por que havia feito isso. Berta não negou o fato e contou tudo como havia acontecido. O gerente não acreditou em suas palavras e aconselhou a não fazer brincadeiras. Ele disse que esses truques não funcionariam com essa família. Toda pessoa famosa tem dezenas de perseguidores desse tipo e, no final, eles não conseguem nada, mas apenas tornam famoso o objeto de sua perseguição. Berta, você é uma mulher adulta, e nem mesmo uma garota estúpida apaixonada, para inventar esses contos de fadas. Pare com suas fantasias e vá falar com o diretor da escola amanhã. Receio que nada de bom vá acontecer com você, disse o diretor. Berta não disse mais nada. Ela foi para casa sem esperar o fim do turno. Alguns dias depois, os habitantes de Waitesville já estavam falando sobre um novo escândalo político. O favorito das eleições, Amor Malberg, insultou publicamente uma mulher, jogou uma taça de vinho nela e disse as últimas palavras. E então seu ato hediondo foi atribuído às intrigas de seu oponente Arthur Valdy. Quando o incidente do vidro quebrado ocorreu no restaurante O Grêmio, ninguém prestou muita atenção ao fato de que alguém estava filmando todo o processo com um celular com câmera. Cupido tinha certeza de que seus amigos não fariam tal coisa. Mas eles fizeram. O vídeo foi um pouco editado, não havia som, apenas imagens de Amor Malberg agitando os braços e a pobre mulher ao seu lado chorando. O povo de Waitesville sempre teve a moral mais elevada. Para eles, é impensável ver um comportamento indigno de um homem. E em público, e de uma família tão nobre quanto os Malbergs. E às vésperas da próxima eleição de 20 anos. Os apoiadores de Arthur Valdy ficaram muito felizes com a notícia. Agora eles não perdiam um único programa de TV ou evento ao vivo em que não acusassem Amor Malberg de sexismo, misoginia, má moral, de ser expressivo demais, de não saber se comportar em público. E quando se soube que a mulher ofendida também havia sido demitida de seu emprego, a equipe de Arthur Valdy publicou uma série de folhetos para a ocasião. Neles, eles publicaram uma imagem de um vídeo em que o Cupido está agitando os braços e uma mulher chorando está ao lado dele. A imagem foi acompanhada de discursos inflamados como este: é hora de acabarmos com a desigualdade de direitos entre trabalhadores e gerentes seniores. É hora de restaurar a igualdade de gênero. Deveríamos ter alterado nossa lei trabalhista há muito tempo para que os trabalhadores comuns não tivessem que sofrer essa anarquia de direita dos líderes. Somente Arthur Valdy, com sua brilhante experiência e conhecimento, pode colocar ordem nesse sistema. Ele trará justiça para a vida de cada cidadão. Ele salvará nossa nação da degradação que agora tomou conta de nossas vidas. E essa foi uma jogada política brilhante. As pessoas acreditaram nessas palavras. Os índices predominantemente altos de Amor Malberg despencaram, enquanto os de Arthur dispararam. Amor Malberg tinha uma série de reuniões agendadas com os eleitores. De repente, as pessoas pararam de comparecer a essas reuniões. Quando compareciam, eram vaiadas por comportamento indigno. Elas prendiam panfletos com a foto de Berta chorando e expressavam sua desconfiança em relação à integridade do jovem. A situação precisava ser resgatada com urgência. O Cupido não estava de bom humor. Austin Malberg, ao saber desse escândalo, veio em socorro do filho. Ele interrompeu suas férias no exterior e ele e sua esposa Athena voaram para Waitesville com urgência. Ao chegarem, Austin repreendeu seu filho longamente e tudo estava indo muito bem. Você tem uma equipe inteira trabalhando para você. Por que diabos você está se envolvendo nesses incidentes? Isso é imperdoável para um político, filho. Pai, não foi realmente um incidente catastrófico. Eu apenas agi como um cliente em um restaurante chique e pedi providências, só isso. E essa mulher começou a chorar. E,
A propósito, eu a vi muitas vezes em lugares diferentes. Acho que ela foi enviada do escritório de Arthur de propósito. Todo esse incidente foi planejado por eles. Não tem outra explicação. Amor ficou indignado. Meu pai apertou a cabeça e disse: não importa se ela foi plantada ou se a coisa real aconteceu por acidente, mas temos que trabalhar com a imagem real agora. O que temos? Temos uma grande confusão. Há uma vítima formal que é a mulher. Como estamos ficando sem tempo, temos de recorrer a soluções rápidas e fáceis. Você vai até o gerente do restaurante e pede que essa mulher seja readmitida. Em seguida, você encontra essa mulher e a leva para o centro de mídia, onde ela deve declarar a paz entre vocês e perdoá-lo. Essa é a única maneira de conseguir a reintegração. Essa é a única maneira de recuperar parte de sua audiência. Tudo bem, pai, vou tentar falar com o diretor, ele parece ser um velho conhecido seu. Dê-me os contatos dele. Acho que não consigo lidar com uma mulher sozinho. Não consigo falar com um homem quando ele está chorando na minha frente. Por que você não a leva, pai? Disse Cupido. O pai, é claro, não concordou em assumir o controle dos problemas do filho. Ele argumentou que um político deveria saber como resolver e não esse tipo de tarefa. Assim, Amor teve que ir ao restaurante sozinho. Ao chegar ao restaurante O Grêmio, Amor encontrou o proprietário em seu escritório. Ele é um italiano de meia-idade chamado David. Ele costumava ter alguns negócios em comum com seu pai e até ia à casa dele. Cupido se lembra vagamente daquela época. Ele explicou o motivo de sua visita e pediu que ele voltasse ao trabalho imediatamente. David não demorou e discou imediatamente o número do telefone de Berta. Berta, boa tarde. Tenho boas notícias para você, poderia vir ao restaurante com urgência? Disse David. Ah, desculpe-me, você é a Christie, certo? E ela, quando ficou doente? Bem, diga à sua mãe que ela está recuperada. Quando ela se recuperar, poderá voltar a trabalhar. Ele manterá seu salário integral e todos os outros benefícios da Previdência Social. Cupido sentou-se em frente a David e exalou alívio. Ele desligou o telefone e estendeu as mãos. Veja como tudo é simples, uma palavra malber e demite, outra readmite. Mas, meu amigo, entendo que esse incidente se transformou em um escândalo político e prejudicou muito a sua classificação. Então, você mesmo precisa tentar fazer algo a respeito, enquanto ainda há tempo para a eleição, disse David. Nesse momento, seu telefone tocou. Oh, é a nossa Berta ligando. Tenho certeza de que ela estará no trabalho amanhã. Sim, alô? Sim, Christie, estou ouvindo. Por que ela não está voltando? Passe o telefone para ela. Quero falar com ela pessoalmente. Como isso é uma decisão final? Você não pode fazer isso, Christie. Ela é a pessoa mais dedicada do ramo. A reputação brilhante dos Grêmios se deve em parte à sua mãe, entre outras coisas. Portanto, não aceitaremos outra resposta que não seja sim, disse David. Em seguida, ele se voltou para Cupido e estendeu as mãos novamente. Veja, a filha dela diz que não quer voltar a trabalhar. Então, o que faremos agora? Cupido olhou fixamente para David. Outra possibilidade é ir pessoalmente à casa dela. Vou lhe enviar um SMS com o endereço dela imediatamente. Dizem que ela está doente, então leve laranjas. Vá e peça desculpas pela causa. Convença-a a voltar ao trabalho. Nós estaremos esperando por ela. Disse David. Ele pegou um pedaço de papel e começou a escrever o endereço de Berta. Cupido olhava pensativo pela janela. Quando o Sr. Austin voltou para casa, Athena estava descansando no jardim de sua enorme casa. Austin, finalmente você está de volta, querido. Diga-me, como está nosso filho? Já pensou em alguma coisa? Estamos tentando pensar em algo juntos. Mas, a menos que absolva publicamente nosso filho de sua culpa, não consigo pensar em mais nada. E não há esperança para ele. Você sabe que ele não tem experiência com esse tipo de coisa, disse Austin, sentando-se ao lado de Athena. Meu Deus, eu queria que tivesse dado certo.
Talvez não devêssemos ter saído de férias logo antes da eleição. Quem diria que esse Valdir teria ido tão longe, disse Athena indignada. Não é nada, minha querida. Nosso filho está apenas no início de seu Olimpo político. Ele tem muito a aprender. Desta vez, vamos administrar a situação de alguma forma e ajudá-lo a vencer a eleição. E então ele entrará gradualmente em campo e aprenderá a lidar com seus próprios problemas, disse Austin. Espero que sim, disse Athena, sem tirar os olhos da tela do telefone. Estão escrevendo tantas coisas ruins sobre ele que estou ficando com dor de cabeça. É insuportável, como as pessoas podem julgar com tanta confiança uma situação na qual nem sequer estiveram envolvidas. É revoltante, continuou Athena. Isso é comum na política. Você e eu não sabemos disso? Quantas vezes eu mesma já me envolvi em escândalos de alto nível sem ter culpa? Então, querida, vá com calma. Obrigada, Austin. E não fique muito nervoso, você e eu ainda temos lugares para onde voar e coisas para ver. Athena olhou para o marido e sorriu. O vídeo foi editado. Por acaso, encontrei a versão original e ela é um pouco diferente, disse Austin, pensativo. Na verdade, a mulher não derrubou o copo em nosso filho de propósito. Parece muito natural, um incidente típico de restaurante. Exceto pelo fato de que há um momento em que a mulher se refere ao cupido como seu filho várias vezes, Austin olhou interrogativamente para Athena. Ela literalmente pulou de seu assento. Seu coração estava acelerado, ela estava tonta. Mas ela estava se esforçando ao máximo para não transmitir essa reação. Talvez ela esteja doente, talvez esteja obcecada por uma ideia. Ouvi dizer que existe um distúrbio mental em que os pacientes ficam delirando com ideias e figuras públicas. Acho que foi isso que Athena disse e se virou em sua rede. Tudo pode ser, tudo pode ser. Austin assobiou suavemente e foi para dentro para continuar seu trabalho na sala de trabalho. Berta mal esperou o dia amanhecer para ir ao ar livre e se sentar no pátio. Sua força diminuiu rapidamente, no entanto, e ela voltou para casa com a ajuda de Christie. Christie mal havia dormido a noite toda, sentada na cabeceira da cama de sua mãe. A medicação prescrita pelo médico não ajudou muito. Berta está com calor e frio. É a primeira vez em sua vida que ela está tão doente. Talvez porque antes ela tivesse um forte incentivo para não ficar doente. Agora ela não tem nada dentro de si. Ela tenta não falar muito sobre sua dor interior e seu desejo para não magoar a filha sem querer. Berta admite que já gastou muita energia, tempo e esforço com seu filho. A filha, por sua vez, viveu sua própria vida. Ela se tornou independente o suficiente para começar a ganhar dinheiro cedo, assumir completamente o controle da casa, pagar todas as contas da família, continuar os estudos e depois o emprego. E, no entanto, ele sempre alcança novas metas. Ela recebe uma promoção no trabalho ou se inscreve em novos cursos e aprende algo novo. Berta recentemente tomou consciência de todos esses fenômenos. Sua mente costumava estar preocupada com o cupido. Agora ela estava preocupada com a possibilidade de sua filha guardar rancor. Berta ficou surpresa ao perceber que nem sequer conhecia o namorado de Christie. No entanto, eles estavam namorando há vários anos. Esses pensamentos dominaram Berta na cama. Ela sentia cada vez mais dificuldade para respirar. Ela pensou em Viola. Ela se perguntava como ela estava, coitada. Berta temia ligar ou visitar Viola novamente, em vez do habitual sorriso amigável da amiga, ouvir mais notícias de seus entes queridos. Ela também não conseguia encontrar as palavras certas para confortar Viola. Foi por isso que Berta se distanciou um pouco dela. Agora ela também se arrependia amargamente disso. Somente agora, deitada na cama, ela percebeu como é importante para uma pessoa doente ser cuidada por outras pessoas. Berta sentiu a forte dor de cabeça que a estava atacando desde a noite anterior. Para não causar angústia à filha, Berta se esforçou para não deixar transparecer sua agonia. Ela se esforçou para levantar a cabeça e cuidadosamente estendeu a mão para o criado mudo ao lado da cama. Quando seus dedos estavam quase alcançando o copo de água, sentiu uma forte falta de ar e teve de se recostar na poltrona. Depois de um tempo, ela repetiu a tentativa. Agora, em vez de pegar o copo, ela o deixou cair no chão.
Cristi pulou da cadeira e correu até a mãe. Ela não se distraiu com a água derramada e correu para a cozinha para pegar um novo copo de água. Berta bebeu a água e ficou aliviada. Filha, você ficou acordada a noite toda. Estou preocupada com você, deveria dormir um pouco. Não se preocupe comigo, vou melhorar logo, disse Berta. Não se preocupe comigo, eu também estou bem. No trabalho, avisei a todos que ficaria em casa por alguns dias, ninguém se opôs. Meus supervisores me entendem. Portanto, o mais importante é ficar bem. Mamãe Cristi deu um beijo na testa da mãe e se recostou na cadeira. Naquele momento, bateram à porta. Berta não prestou muita atenção, pois poderia ter sido qualquer pessoa. Normalmente, nesse horário, o leiteiro, o carteiro ou um representante da empresa de serviços públicos entraria. Minha filha cuida deles sozinha. Cristi se levantou da cadeira e foi até a porta da frente. Ao olhar pelo olho mágico, ela não acreditou no que estava vendo. Voltou para o quarto da mãe, fechou a porta do lado de fora e foi cumprimentar seu convidado. Era Amor Malberg. Olá! Gostaria de falar com Berta. Tenho uma conversa importante com ela, disse Amor, um pouco surpreso com o fato de a garota à sua frente ter características muito parecidas com as suas. Olá, Amor Malberg. Você já teve o suficiente. Minha mãe já está gravemente doente. Ela não vai trabalhar, não precisa incomodá-la com isso. E quanto ao outro assunto, acho que é inútil até mesmo conversar, disse Cristi. Desculpe-me, não quero ofendê-la. Pelo contrário, percebo minha culpa e quero me desculpar. Aqui, eu trouxe alguns doces para você. Cupido entregou um saco grande para Cristi. Obrigado, eu darei a ela. Mas, por favor, seja sincero, você está realmente interessado apenas na decisão de emprego da minha mãe? Você não tem outra agenda? Não há mais nada que você queira falar com ela? Perguntou Cristi, sem esconder o tremor em sua voz. A essa altura, ela mesma estava tomada pela emoção. O jovem à sua frente era como seu reflexo masculino em um espelho. Eles até pareciam ter a mesma altura. Cristi, juntamente com sua mãe, estava esperando o desfecho dessa história. Ela, como qualquer outra garota, havia sonhado a vida inteira em ter um irmão forte e confiável ao seu lado. E ela poderia tê-lo tido se não fosse pela trapaça de outras pessoas. Cristi tinha lágrimas nos olhos. Cupido, ela está gravemente doente. E seu papel nisso é enorme. Admita honestamente, você descobriu que eu e você nascemos gêmeos, e você foi dado a outra família. Sua mãe foi enganada, achando que você estava morto. Ela descobriu 10 anos depois. Ela vem tentando se aproximar de você desde então, tentando encontrar maneiras diferentes. Ela estava esperando que você crescesse, mas acho que ela fez isso por nada. Disse Cristi. Preciso vê-la de qualquer forma. Não nego o que ela disse. Minha avó me disse, antes de morrer, que eu tinha uma mãe biológica e que deveria encontrá-la. Mas minha mãe me disse que não, que ela me deu à luz. Meu pai, aliás, também insinuou que eu poderia ter outra mãe. Não prestei muita atenção a todas essas palavras. Portanto, dê-me a chance de falar agora. Cupido também está emocionado. Entre, mas não tenha pressa, eu a prepararei, disse Cristi e foi para o quarto da mãe. Amor estava esperando na sala de estar. Mamãe, Amor veio vê-la, ele quer falar com você, não sobre o seu trabalho, mas sobre algo importante. Berta esqueceu imediatamente que estava gravemente doente. Ela se levantou da cama abruptamente e começou a arrumar os cabelos freneticamente. Mãe, não se apresse, ela está esperando na sala, disse Cristi, e começou a vestir a mãe. Berta saiu para o corredor e parou por um momento na soleira da porta. Depois, voltou para o quarto, pegou o cachecol que havia comprado há 20 anos e voltou para a sala de estar. Cupido ficou pensando. Em silêncio, Berta enrolou o cachecol em seu pescoço e perguntou-lhe: lembre-se, você tinha 10 anos de idade. Você estudava na Gênios. No início da primavera, você foi acampar. Descobri recentemente que você estava vivo e tive dificuldade em localizá-lo, disse Berta. Cupido assentiu com a cabeça.
Você se lembra de 17 anos atrás? Você participou de uma competição de natação e não ganhou nenhum prêmio. Depois, ficou com muita raiva de si mesmo no vestiário. Foi consolado por aquela mulher e seu motorista. E há 15 anos, no final do outono, você foi a um karaokê com seus amigos e ficou na rua até as primeiras horas da manhã. Lembro-me de todos os seus discursos na universidade, suas palestras para o público. Lembro-me até de uma vez em que você foi obrigado a limpar o jardim da universidade e fugiu com 2 garotas. Eu me lembro de muitas coisas, filho. Portanto, você tem razão quando diz que eu acompanho há muito tempo. Só para ver você de longe, disse Berta. Minha avó me disse uma vez que eu deveria procurar minha família. Você a conhece? Perguntou o Amor. Não pessoalmente. Mas suponho que uma fraude tão flagrante como passar o filho de outro homem para o marido dela não poderia passar despercebida, disse Berta. Estou tendo dificuldade para me decidir. Essa notícia é muito repentina para mim. Não quero aborrecê-lo, mas o fato de você ter me dado à luz não é suficiente para mim. Minha mãe, Athena Malberg, me criou nas melhores condições. Ela nunca se preocupou comigo. Ela ainda é muito amorosa. Não posso acreditar nessa história. Cupido desviou a cabeça de Berta e seu olhar caiu sobre Christie. A semelhança com ela o impressionou novamente. Sim, filho, eu sei. É uma pergunta muito difícil. É por isso que esperei que você crescesse. Tive tempo para lhe contar. Só lhe peço uma coisa, se essa história vier à tona, não a use contra mim. Nunca pensei em passar você para outra família. Quando recebi a notícia de que você havia morrido durante o parto, fiquei deprimido por 3 anos. Depois, chorei sem parar pelos 10 anos seguintes, até que minha colega de quarto da maternidade veio me ver e me disse que tinha ouvido os planos desonestos do diretor da clínica e de outro médico. Naquela noite, eles planejaram tirá-lo de mim e entregá-lo à sua família, disse Berta. Depois de ficar sentado por um tempo, Cupido se despediu e saiu. Ele não demonstrou nenhuma emoção. Apenas disse várias vezes que achava difícil de acreditar, que precisava entrar na história por conta própria. Por fim, ele também pediu desculpas a Berta, caso ela ainda não aceitasse a história e decidisse deixar as coisas como estavam, sem grandes mudanças. Berta entendeu a essência do pensamento. Cupido chegou em casa tarde da noite. Ele estava de mau humor. Foi direto para o escritório de seu pai e entrou sem bater na porta. Pai, me desculpe. Tenho um favor a lhe pedir. Como estão as coisas? Você conseguiu amenizar as coisas? Perguntou Austin Malberg, tirando os óculos dos olhos. Não, e provavelmente também não. Preciso falar sobre outra coisa. Acho que você e a mamãe estão escondendo algo muito importante de mim há muito tempo? Cupido olhou interrogativamente para o pai. O que é isso, filho? Conte-nos sobre isso, será interessante para nós também, disse o pai. Ligue para a mamãe, vamos conversar, disse Amuri, sem esperar pela reação do pai, discou o telefone da mãe. Mamãe, estou aqui, estou sentado no escritório do meu pai, por favor, entre, é urgente. Athena sentiu que algo estava errado hoje. Durante todo o dia, ela não conseguia encontrar um lugar para si mesma por causa de preocupações incompreensíveis. No final da tarde, ela estava com dor de cabeça e tirou um cochilo. Quando seu filho a chamou, ela pulou da cama e foi para o escritório do marido com passos rápidos. Filho, querido, como você está? Como está indo sua campanha eleitoral? Perguntou a mãe. Está indo bem. Mãe, por favor, diga-me, quando você estava na maternidade e me deu à luz, quem estava ao seu lado no mesmo quarto? Perguntou Cupido. Athena não esperava uma armadilha dessas. Ela ficou confusa e respondeu, já se passaram tantos anos, você acha que eu me lembro? Havia algumas mulheres, também grávidas, esperando seus bebês. Eu não fiquei lá por muito tempo, tive alta rapidamente. Papai, você disse que eu nasci em um vilarejo holandês, mas você não estava lá. Tem certeza de que era esse o caso? Perguntou Amor. Finalmente, Athena perdeu o controle da situação.
Ela sentiu uma forte dor de cabeça e se retirou para seu quarto. Seu pai a encarou e ficou em silêncio. Amor deixou o escritório do pai e procurou freneticamente o número de telefone de um de seus amigos. No meio da noite, uma mulher idosa estava sentada na delegacia de polícia, sem entender por que havia sido trazida para cá ou o que queriam dela. Nenhum policial quis dar detalhes de sua prisão. Depois de algum tempo, um deles saiu de seu escritório e pediu para levar a idosa para o centro de detenção temporária. A mulher estava chorando e implorando, mas ninguém explicava nada a ela. Naquele momento, 4 detetives estavam trabalhando nos arquivos da Clínica Eden. Eles pegaram todos os documentos de 30 anos atrás, encontraram os nomes corretos e compararam todos os dados. Pela manhã, o relatório estava pronto, os documentos foram anexados ao caso e apresentados ao investigador-chefe. Amor estava aguardando os resultados do caso no escritório do investigador. Então, vejam esse caso. Acontece que uma mulher chamada Berta deu à luz um menino e uma menina com 8 minutos de diferença. Mas depois ela disse que o menino morreu. E o departamento de necrotério não recebeu o corpo da criança naquele dia. Nem no dia seguinte. Mas 4 dias depois, no livro de registro, há uma mulher em trabalho de parto que não está registrada na maternidade. Acontece que uma mulher não se deitou na clínica e não deu à luz, ela apenas levou o bebê. Quem são essas pessoas e como isso aconteceu, descobrimos agora por meio daqueles que trabalharam naquele dia. O interrogatório da idosa Valetti durou cerca de 2 horas. Ela não resistiu por muito tempo. Na época, ela tinha mais de 80 anos. Ela disse francamente que vários conhecidos haviam entrado em contato com ela para pedir ajuda na obtenção de uma criança para uma família famosa. Athena Malberg é uma conhecida próxima dela. Portanto, ela não recusou. Valetti admitiu que se lembrava dessa história durante toda a sua vida. Ele se arrependeu sinceramente e pediu clemência. Naquele momento, Amor estava sentado no canto mais distante do escritório do investigador e ouviu tudo. Quando a avó começou a chorar, Amor se aproximou do investigador e acenou com a cabeça. O investigador chamou os policiais e eles levaram o decrépito Valetti para fora do prédio da polícia. No caminho, pararam em uma loja e compraram 2 carrinhos com todos os tipos de comida. Levaram Valetti para dentro da casa, deixaram a comida e saíram em silêncio. De manhã cedo, Austin bateu na porta do quarto de sua esposa. Athena ainda estava na cama. "Querida, como você está se sentindo?" perguntou ele, inclinando-se sobre ela. Athena não estava se sentindo bem e se virou para olhar para o marido. "Está na hora de conversarmos sobre nosso filho, querida. Espero que você seja honesta comigo. Não tenho nada contra você, Athena, você está me ouvindo, olhe aqui." Austin gentilmente colocou a palma da mão no rosto da esposa e a puxou para ele. Os olhos cheios de lágrimas dela olharam para ele. "O aparecimento do Cupido em nossa família também foi uma surpresa para mim. O fato é que, quando eu era criança, sofri uma lesão grave e não dei muita atenção a ela. Quando me tornei adulto, os médicos me alertaram que talvez eu nunca conseguisse conceber um filho e me tornar pai. Naquela época, você e eu já éramos casados. Eu não podia lhe contar porque já era difícil o suficiente para você fazer parte da nossa família. Além disso, eu amava você, assim como amo agora." Austin beijou Athena gentilmente na testa. Ela se levantou abruptamente da cama e olhou para o marido. "Vá, Austin, pensei que fosse por minha causa. Eu me senti tão culpada por não poder dar um herdeiro à sua família. Não conseguiria decepcionar sua mãe. Perdoe-me se você acha que fiz algo estúpido, mas eu realmente queria um filho, mesmo que não fosse meu. Então tive que inventar toda essa história sobre a gravidez e que minha avó estava doente e eu tinha que cuidar dela. Na verdade, Valetti me ajudou a encontrar esse bebê. Porque seus pais eram jovens, instáveis e pobres. Achamos que era o melhor para todos. Acredite em mim, Austin, em todos esses anos, nunca me arrependi de minha decisão, mesmo que tenha sido baseada em engano. Mas o Cupido me deu tanta felicidade." Chorou Athena. "Sou da mesma opinião, minha querida", disse Austin. "Bem, não se preocupe com o futuro, deixe que ele decida com quem ficar. Ele é um rapaz maduro e inteligente.
Nós o apoiaremos em qualquer decisão que ele tomar. A mesa do restaurante O Grêmio estava pronta para receber os convidados. Os Malbergs foram os primeiros a chegar. Austin e Athena cumprimentaram seu filho calorosamente. Um pouco mais tarde, Berta e Christie se juntaram a eles. Uma pausa pesada pairou sobre a mesa. Cupido pediu um momento de atenção e começou sua conversa. Estamos aqui hoje porque estamos unidos por um fio de amor muito fino e confiável. Em um curto espaço de tempo, consegui reconstruir a história de 30 anos atrás. Não vou descrever os detalhes, como vocês sabem. Cada um de vocês me informou que eu tenho a última palavra. Gostaria de anunciar minha decisão. Portanto, a partir de hoje, considero que tenho 2 mães e 2 pais. Um dos pais não pôde comparecer à nossa presença porque está em campanha. Além disso, estou imensamente feliz por ter ganhado uma irmã tão maravilhosa. Cupido puxou Christie para perto de si. E a vocês, meus queridos adultos, peço que se deem bem e apoiem todos os meus esforços. Naquele momento, uma mulher com flores nas mãos entrou no restaurante. Viola, minha querida. Como estou feliz em vê-la saudável e feliz, como antes. Berta abraçou a amiga e a chamou para a mesa. No caminho para a mesa, Viola cumprimentou o Cupido, parabenizando Christie por ter encontrado seu irmão. Os convidados estavam prestes a levantar suas taças quando outro homem entrou da rua. Era um dos representantes do escritório de Cupido. Ele acenou com um pedaço de papel alegremente. Os resultados da eleição já chegaram. Vimos todo o processo de contagem por nós mesmos. Amor Malberg é o vencedor. Vida longa ao governante de nossa gloriosa cidade. O parceiro de amor apertou sua mão. Chefe, quando terminar seu jantar em família, eu o encontrarei no escritório. Há uma multidão de habitantes da cidade lá, eles querem parabenizá-lo por sua vitória, disse o jovem e saiu do restaurante. Aquela noite foi exatamente como Cupido havia planejado. Entretanto, como o resto de sua vida e a de seus entes queridos, incluindo sua mãe Berta e sua irmã Christie,